você realmente foi um amigo que a gente fez para a eternidade, né? Eu te conheci ali em Pacajus e, de fato, a nossa passagem ali foi rápida, mas foi marcante, né? Eu acredito que a amizade, ela é feita não pelo contato que a pessoa tem, mas pela grandeza do sentimento, da consideração, do respeito, né? E eu passei ali em Pacajus, uma grande escola, como você conhece. Essa escola gerou essa família que eu posso dizer assim, uma igreja online, né? Que é uma maravilha, né? E essa igreja, ela não está presa a um espaço físico, porque essa igreja você já sabe, ela vai na África, ela vai na Europa, né? E pessoas do Japão já. E assim, essa sala é de fato uma igreja para o mundo, né? Então, podemos dizer que na dessa jornada de madrugada com Deus, nós estamos cumprindo a missão do Mestre de evangelizar todo mundo, a representação de cada um. Mas, meus irmãos, nessa manhã eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, aquilo que para nós é algo santo, sublime, e que, infelizmente, o inimigo às vezes tem banalizado, que é a nossa conduta naquilo que tange a questão da sexualidade, né? Você veja que Deus entregou para os nossos primeiros pais um compromisso e uma responsabilidade. Deus deu a vida sexual aos casados, para que eles tivessem dois objetivos, companheirismo e prazer com responsabilidade. O companheirismo tange, de fato, a gente fica pensando, por exemplo, quando a minha senhora viaja, eu fico, né, meio desarticulado, sonhando que ela volte. Esse é o aspecto do companheirismo. Eu posso sentir isso, né, na amizade que a gente tem, de você com a Joana. A gente não consegue imaginar um sem o outro, né, porque estão ligados. E, e assim, irmãos, nós iremos tratar a mensagem de hoje, na verdade, é uma mensagem para hoje e para amanhã. Uma carta de vida e uma carta de morte. Uma carta de vida e uma carta de morte, né? É o tema nosso que nós iremos tratar. Abre a sua Bíblia em Gênesis, por gentileza, capítulo 2, verso 24. Gênesis, capítulo 2, verso 24. Deus falando aqui a Adão, ele diz assim, olha, por isso o homem deixará pai e mãe unir-se à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. O texto sagrado começa dizendo aqui, irmãos, que a gente desapega dos pais e se apega à sua senhora. De modo que, no momento em que eu casei com a irmã Nefa, é que o texto, a sugestão do texto é essa, que meu pai e a minha mãe agora passam a ser meus parentes, né? A minha família é a minha senhora. E, de fato, o texto diz deixará. Só que tem pessoas, às vezes, que não deixa e acaba tendo dificuldade. Saindo de Gênesis aqui, desse concerto, o texto que a palavra usa aqui é concerto, requimberite, concerto, o fez uma aliança, irmãos, com o ser humano. E é interessante, viu, irmãos, que o resultado da união, veja só que coisa aqui, a gente já começa falando o seguinte, o resultado da união de um homem com a mulher gera vida, né? É o resultado da vida. E veja só que situação. Como o diabo, ele não pode gerar vida, ele quer impedir que a vida seja gerada, né? Veja só que coisa. O que ele não pode fazer é gerar vida. Então, o que que acontece geralmente? Uma deturpação da sexualidade. Veja só que coisa, né? Porque Deus diz que o ato, ele é algo sublime, é algo particular de responsabilidade dos casados, porque é o companheirismo com o prazer, mas com responsabilidade, que são os filhos. Então, vocês vejam que hoje a psicologia chama de famílias disfuncionais. Famílias disfuncionais, ou seja, é um filho que, de fato, o pessoal estava até brincando, né? Um dizendo assim, olha, eu fui convidar o meu amigo e
eu acabei fazendo o seguinte, nesse contato com o meu amigo, eu conheci a mãe dele, né? E aí comecei a me relacionar com a mãe dele, agora eu sou amigo dele e padrasto dele. Ou seja, veja, são as disfunções das famílias. Tem um amigo meu, lá no Rio Grande do Norte, que foi o seguinte, ele era casado com a jovem, ele era casado com a jovem, aí separou. Aí o filho dele, que era o enteado, já se casou com a ex-mulher dele, né? Ele disse, veja só, eu apresentei a minha ex-mulher a meu filho, agora, de fato, né? Ela é minha nora, ou seja, de fato, uma coisa interessante, né? E a gente até brinca e diz assim, mas você é malvada, né? Você usou o pai, quando não prestava mais, você usou o filho. Ou seja, veja em que situação a família chegou. Porque Deus diz aqui, apegar-se-á, ambos serão uma só carne, né? Então, saindo daqui de Gênesis, da função do casamento, que é companheirismo e prazer com responsabilidade, nós vamos então até Jerusalém, falar um pouquinho da trajetória do rei Davi. O rei Davi. Na carta de 2 Samuel, perdão, no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, nós encontramos aqui um deslize moral na vida de Davi. Irmãos, por isso que é importante falar de família, de Gênesis, porque é o seguinte, no momento em que nós desviamos moralmente, as consequências elas vêm. E as consequências, de fato, elas são terríveis. É, eu estava pensando aqui que, às vezes, um minuto só que você tem de prazer, você pode ter uma vida inteira de pesadelo. Já pensou? Um minuto de prazer pode gerar uma vida inteira de pesadelos. E foi isso que aconteceu exatamente com o rei Davi. Vamos acompanhar a leitura do texto, segundo o livro de Samuel, no capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, a partir do verso 1, o texto sagrado diz que pela manhã Davi ele levantou-se, né? Mas o texto começa dizendo o seguinte: decorrido o ano em que os reis de Israel costumavam sair para a guerra, Davi levantou-se e passeava no palácio real. Verso 2, segundo Samuel, capítulo 11, verso 12. Numa tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliá, esposa de Urias, o heteu. Veja só uma coisa, irmãos, a diferença da gente olhar para contemplar. Não é? Olhar é uma coisa, contemplar é outra. Você não pode deixar de admirar a beleza, não é? Uma coisa é você olhar, outra coisa é você contemplar. Davi deu, de fato, atenção, e Ellen White fala que nós devemos vigiar as entradas da alma. Dentro dessas entradas da alma está a visão. O que a gente vê, às vezes, pode alojar no nosso glóbulo frontal, né? E nós recebemos essas informações. O interessante não é a informação que você recebe, mas o que você vai fazer com elas. É da sua responsabilidade. E aqui o texto sagrado diz, irmãos, o que eu estava querendo ler para vocês é o verso 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por mãos de Urias. Aí, aqui eu vou entrar naquele processo do tema de hoje e de amanhã, que é uma carta de vida e uma carta de morte. Eu não sei quanto de vocês têm a minha idade e se alegava quando viu o carteiro, né? Porque na nossa época, de um avanço não tão tecnológico como hoje, nós podíamos sentir, às vezes, a presença da pessoa amada numa carta, né? Então, vinha a carta ali, às vezes, no dia dos namorados, um cartão, você comprava um cartão, você mandava para a namorada, e às vezes ela mandava uma carta, a carta no correio vinha com os corações, era uma maneira que você tinha de emocionalmente estar conectado com aquela pessoa. Era através da carta. Eu não sei quantos de vocês aqui, só para a gente confirmar um pouco, quantos aqui já receberam carta quando garoto, aquela época de recordações? Era uma emoção que a gente sentia na carta.
Hoje, ainda, as cartas marcam as pessoas, como, por exemplo, uma carta de demissão, né? Você receber carta de demissão, uma carta de aposentadoria, uma carta de crédito. Veja só, Vilena, sua carta de crédito chegou. Ou seja, essas coisas, elas nos emocionam. E naquela época, muito mais. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que Davi escreveu uma carta de morte. A carta que Davi escreveu foi uma carta de morte. O texto sagrado, e se fosse nos dias de hoje, o pior crime cometido no nosso país é chamado crime qualificado, né? O que é um crime qualificado? É o seguinte, é um crime que premeditado, ele é premeditado, é um crime quando você usa de recursos que dificultam a defesa da vítima, ele foi premeditado, é um crime que você usa de covardia, então dificulta a defesa da vítima, e o terceiro ponto é um crime, como eles chamam, por motivos fúteis e cruéis, né? Ou seja, a motivação do crime. Ele era rei, por sua função, a esposa de Urias não podia negá-lo porque ela podia ser morta, né? Então, de imediato, naquela época, ela negar a sair com o rei podia ser realmente motivo dela morrer. Então, a princípio ali, ela não podia negar, mas essa relação foi aprofundando, né? Foi aprofundando, eu estou grávida. O primeiro ponto de Davi, irmão, foi o pecado da astúcia. O pecado da astúcia foi, ele vem para casa e então eu vou ficar, né? E ele vai assumir, é o filho dele. Só que essa tentativa de Davi não deu certo. O segundo projeto de Davi foi embriagar ele e mandar ele para dormir em casa. E veja só, irmãos, às vezes, para alimentar um desejo egoísta e um pecado, as pessoas têm que realmente planejar e criar outros. Então, Davi agora cria estratégia e os seus servos dizem, olha, majestade, o homem não foi para casa. E ele diz, infelizmente, ele vai ter que morrer. Brincar com o pecado é perigoso, porque o resultado é a morte. E ele enviou uma carta a Joabe. E essa carta, irmãos, ele mandou pelas mãos de Urias. Veja só que coisa interessante. Nos Correios, isso é raro, mas às vezes há extravio nos Correios. E quando há extravio, a pessoa é indenizada. Não é isso? A indenização quando há extravio. Essa carta aqui, irmãos, ele mandou para Joabe, que era o general, que era o comandante. Veja só que coisa, irmãos. Ele era uma pessoa que era, vamos, do alto escalão de fidelidade ao seu senhor, e Davi sabia que ele era tão fiel que ele não ia abrir aquela carta. O que Davi colocou naquela carta? Vamos ver aqui. O texto diz o seguinte: escreveu na carta, verso 15, escreveu na carta dizendo: põe Urias na frente da maior força da peleja e deixe sozinho, para que seja ferido e morra. Davi aqui estava, irmãos, de fato, dando a sentença de morte a um homem inocente. Ele estava condenando um homem inocente por causa do seu desejo, por causa do seu prazer, pelos seus erros, desse enredo amoroso, ele envolvia uma pessoa inocente. Cada vez que nós pecamos, consequências acontecem. E naquilo que tange a nossa sexualidade, a gente nunca vai falhar sozinho. Quantas crianças não são abortadas dias após dias por causa de experiência extraconjugal, né? E uma vez uma jovem veio conversar comigo e eu disse para ela o seguinte: por que você não mata o rapaz, né? Por que você não mata o cara que engravidou você? Se alguém tem que morrer, tem que ser você ou ele, não o inocente. Mas às vezes nós queremos, para sufocar a voz da nossa consciência, um erro não conserta outro. Você não pode consertar um erro cometendo outro automaticamente. Então, aqui, Davi, ele queria, de fato, a única coisa que ele queria era não sujar a sua reputação. A reputação é uma visão que as pessoas têm a nosso respeito. E ele escreveu uma carta de morte. Foi, de fato, uma mancha. E aqui ele manda a Joabe. Nesse momento, Davi estava caindo nas mãos de um homem perigoso que era Joabe. Porque Joabe sabia
que ele agora estava matando de maneira astúcia o seu fiel e leal companheiro. Eu fico imaginando, irmãos, agora só aqui, imaginando lá no céu, uma conversa de Davi com Urias, né? E eu fico imaginando o seguinte: Urias ressuscita e diz assim, mas meu rei, naquele dia eu estava defendendo a sua coroa e não deu certo. Olha, não deu certo. E Davi vai dizer, olha, não foi nada disso. Não foi nada disso. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Sempre que nós erramos numa conduta moral desenfreada, pessoas inocentes pagam consequências terríveis. 4 pessoas. Davi matou um homem. Irmãos, agora veja só a carta de morte de Davi. Davi matou um homem, mas perdeu 4 filhos. Ele matou um homem inocente, mas a espada não saiu da sua casa. O texto diz que a criança nasceu e com uma semana ela faleceu, fruto desse relacionamento. Davi, ele de fato recebe Batseba e as pessoas comemoram, porém o texto sagrado continua dizendo: o que Davi fizera desagradou o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui nessa manhã com Deus. Existem 3 olhos a nos observar. Os olhos dos homens. Nós podemos passar por eles. O que, de fato, o que acontece em nossa vida, Davi recolhe Batseba e recebe ela em casa. O Joabe diz no texto aí, olha, meu rei, infelizmente, na frente da peleja, Urias tombou e ele faleceu. Agora, Davi estava nas mãos de Joabe. Joabe, ele, de fato, não gostava do filho de Davi. Ele não tolerava Absalão, porque Absalão tinha queimado uma plantação dele. E ele disse, agora eu tenho o rei nas minhas mãos. E num confronto com Absalão, você já sabe, Joabe mata o filho de Davi. Davi perdeu o filho, do fruto do relacionamento, Davi perde Absalão. Mas muito mais do que isso. Amon enamora ali com a irmã e violenta a irmã Tamar. Antes de falecer, Salomão vai lá e vinga a honra da sua irmã, porque mata o irmão. Davi perdeu o filho do relacionamento, Davi perdeu Absalão, Davi perdeu Amon. Mais tarde, já idoso, Adonias quer desfrutar do trono de Salomão e ele é morto. Então, Davi perdeu o seu filho, fruto do relacionamento. Davi viu Amnon violentando Tamar, sua filha. Davi viu Absalão desfrutando das suas mulheres, tentando matar o seu pai. E Davi sepulta Adonias. Davi, de fato, irmãos, escreveu uma carta de morte. Davi condenou um homem inocente. E esse pecado de Davi trouxe consequências. O que nós podemos aprender, cada um de nós, nessa manhã? Que pecados sexuais têm consequências. Consequências grandiosas. E por que, então, é escrito essa carta? Essa carta é escrita na Bíblia para que a gente tome cuidado. Sabe por quê? Porque com prazer não se brinca. O prazer pode sequestrar a nossa dignidade. O prazer pode sequestrar a nossa moralidade. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi não teve poder moral para criar os seus filhos. O seu filho, Absalão, ele segura nos braços. Absalão, Absalão, meu filho. Absalão foi um filho carente, que buscava a atenção do pai. Absalão tentava de diversas maneiras chamar a atenção de seu pai. E a última maneira foi tentando tomar o trono e desfrutar das mulheres de seu pai. O que nós podemos aprender, irmãos, nessa madrugada com Deus? Que de fato nós podemos nos arrepender, mas que pecado existem consequências. Davi, de fato, foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem de um arrependimento tremendo. Davi chorou na presença de Deus, mas Davi, de fato, perdeu a sua família. Davi perdeu o respeito e a moral com os seus filhos. Por isso, eu quero, nessa madrugada com Deus, dizer para vocês que nós precisamos mais do que nunca, nesse mundo tão terrível e cruel, nesse mundo em que a sexualidade tem sido banalizada, nesse mundo em que o prazer tem sido exaltado, nesse mundo de sentir o que eu sinto. Às vezes as pessoas vão para a igreja
para sentir, né? Mas a mensagem do Evangelho é muito mais do que um sentimento, porque é perigoso a gente guiar pelos nossos corações. E eu quero aqui ler mais um texto para vocês, quando nós encontramos no Salmo de Davi, no Salmo 51, ele escreve também essa carta, o Salmo 51. E nessa carta que ele escreve, ele pede a Deus. No livro dos Salmos, no Salmo 51, Davi pede a Deus aqui. O que ele está pedindo a Deus, pastor? Vamos ver aqui. Davi pede a Deus, irmãos, na sua conduta comportamental, ele diz assim: compadece de mim, ó Deus, 51, verso 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. E no verso 10, ele diz assim, ele diz no verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi está dizendo o seguinte, irmão Dileno e meus amados irmãos que estão me vendo aqui nessa madrugada, Davi está pedindo uma coisa que eu quero pedir a Deus também, consequentemente, cada homem, cada mulher. Davi está dizendo, Deus, me livre de mim mesmo. Deus, não deixe que o prazer e que os desejos do meu coração venham sequestrar a minha vida moral. O prazer, irmãos, ele é uma bênção, mas com responsabilidade, né? Com responsabilidade e controle. Nós precisamos de controle no mundo desenfreado, né? De fato, eu tomei essa decisão. Eu faço, quando tenho tempo, uma caminhada, uma outra, mas eu, Léo Décio, não vou à academia. Eu não vou à academia. Eu não me sinto muito à vontade numa academia. Não estou aqui proibindo o ambiente, longe de mim, né? Mas pelo o ambiente em si, não é? E foi feita uma pesquisa, irmãos, foi feita uma pesquisa de três ambientes: o trabalho, a academia e a faculdade, onde prolifera o adultério. Já pensou? Número 1, o trabalho. Contatos, né? Por algum momento, Davi, e agora eu volto para Gênesis, desapegou da sua esposa e se apegou a uma pessoa que ele não conhecia. Hoje, nessa correria, Dilene, tem pessoas que convivem mais com a secretária do que com a esposa. Isso é perigoso. E alguém disse para mim assim, pastor, é só meu amigo? Eu digo, não se preocupe, não. Nunca vi dizer que ninguém levasse inimigo para a cama, né? Não é só amigo, de modo que é necessário se blindar nessa manhã. De modo, meu irmão Dilene, toma essa liberdade, porque nós temos amizade para isso. A sua amiga está ao seu lado. Não é verdade? O seu amigo está ao seu lado. Eu costumo dizer que eu tenho irmãos de igreja, né? São os nossos irmãos. Mas a minha amiga é a irmã Nefa, é a minha confidente, é com quem eu divido e me apego nesse sentido, é a minha outra metade. Nós precisamos tomar cuidado para que essa carta de Davi desastrosa não seja a nossa carta, para que pessoas inocentes não sofram as consequências dos nossos delírios morais. Eu sei que, de fato, nós somos pecadores, mas por ser pecador, Davi faz essa oração. Ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É interessante que Davi usa o mesmo termo lá de Gênesis, porque em Gênesis capítulo 1, verso 1, Bereshit bara Elohim. Bará. O que é o verbo bará? É criar do nada. Deus criou os céus e a terra do nada. Assim como Deus criou os céus e a terra, Davi estava querendo dizer isso. O Senhor pode criar do nada um coração novo. Faça por mim o que eu não consigo, para que eu escreva uma carta diferente na minha vida. Para que a minha carta não seja uma carta para condenar pessoas inocentes. E amanhã é interessante, porque amanhã é a continuação da mensagem de hoje. Davi condenou um homem inocente. Paulo absolve um homem culpado. Amanhã nós iremos ver a continuação dessa nossa mensagem. Assim como Davi, veja só, Davi condena um inocente. E Ellen White, a profeta de Deus, ela usa esses dois textos, porque ela diz o seguinte: na humanidade, não é? Como Davi, nós condenamos pessoas inocentes.
Então, nesse aspecto aí, Davi representa o pecador. E na carta de Paulo, quando Paulo faz a intercessão por Onésimo, lá para Filemon, quando Ellen White diz o seguinte: Davi condena um homem inocente. Urias representa um pouco Cristo, né? Que morre no lugar do inocente. E veja só, na carta de Paulo, Paulo inocenta o culpado. Um condena o inocente e o outro inocenta um culpado. Então, veja só, e eu quero, nessa madrugada, perguntar: que carta você tem escrevido no seu ministério? Que sinal nós temos deixado? Como que as pessoas lembram de nós quando o nosso nome é pronunciado? Qual é, de fato, a força do nosso ministério, né? E aqui, irmãos, na experiência de Davi, de fato, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas a espada nunca saiu da sua casa. Veja só que coisa, né? Vocês imaginem o seguinte, pode até pensar, pastor, quem sofreu mais? Urias, ele foi traído, ele foi morto, mas ele dormiu no Senhor. Agora você imagina, o cara enterra uma criança, depois chega, Davi, rapaz, Joabe matou Absalão. E ele agora ia olhar para o seu general, ele ia dizer assim, olha, meu rei, fique calado, eu conheço a sua vida. Fique calado aí, fique quieto. O nosso pecado traz consequências. E o meu sincero desejo, irmãos, é que nós possamos olhar nos olhos dos nossos filhos e dizer para eles das nossas faltas, mas ter poder moral para repreendê-los na justiça divina. Por isso que eu quero compartilhar com vocês que pecados sexuais traz consequências e consequências terríveis. Eu falo para vários senhores e senhoras aqui presentes e quero, com permissão de cada um de vocês, pedir a Cristo que, de fato, opere em nosso coração. Porque nós entendemos hoje que as famílias, elas são quase que dizimadas, não é? E Satanás sabe como mexer conosco quando ele se apodera, às vezes, de nossos filhos. Eu não sei se eu falo para algum pai aqui que tem um filho distante, porque Davi foi um pai distante, foi um pai ausente. O seu prazer demandou tempo da vida do rei Davi. Ele arrependeu, de fato, ele arrependeu, mas as consequências foram escritas. E essa carta de morte representa a nossa humanidade. Essa carta de morte pode representar o nosso prazer. E hoje, meus irmãos, nós temos uma acessibilidade, hoje nós temos uma facilidade de termos conexões, né? Esse, eu costumo dizer, acho que vocês alguns já ouviram, esse brinquedinho aqui, ele aproxima quem está longe, mas às vezes distancia quem está perto, né? Aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Até nos bares, você não vê mais conversa olhando olho no olho. São verdadeiros zumbis, né? Então, que, de fato, a tecnologia, o avanço tecnológico que foi feito para juntar pessoas, que, de fato, não separe famílias. Que não seja uma carta de morte, mas que nós possamos ser uma carta de vida nessa manhã. E, mais uma vez, eu repito para vocês que a mensagem de hoje está atrelada à mensagem de amanhã. O seu ministério, que ministério você deseja? Que carta você deseja escrever? Uma carta que condena inocentes ou uma carta que absolve culpados? Não permita que o seu prazer venha de fato afetar quem você ama. Não permita que o seu desejo te domine e venha te sequestrar. Mas que o Espírito Santo de Deus, que mudou o coração de Davi, possa mudar o nosso frágil coração nessa manhã. Assim como o Senhor, Bará, do nada, né? Criou o Senhor os céus e a terra, Bará, do nada, criar do nada. Deus cria do nada. Deus pode criar um coração novo para ler o décimo. Deus pode dar, de fato, um coração novo. O texto sagrado diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará aquilo que deseja o seu coração. Ellen White diz assim, irmãos, Ellen White diz assim, olha, José entrou no Egito, mas o Egito não entrou em José. José entrou no Egito, mas o Egito não entrou em José.
ela diz assim: Daniel foi para a Babilônia jovem e estava idoso. Daniel entrou na Babilônia, mas a Babilônia não entrou no seu coração. E tem um cantor de reggae na Bahia que diz: eu moro na Babilônia, mas eu não sou daqui, né? Eu trabalho na Babilônia e até interajo com a Babilônia, mas eu não sou daqui. A minha cidade é Jerusalém. Se você, de fato, quer, irmão pastor, quer escrever uma carta, não uma carta de morte, mas uma carta de vida. Davi condenou um homem inocente. Amanhã nós veremos a carta de Paulo. Quando Paulo diz assim para Filemão: se Onésimo roubou alguma coisa, você pode jogar na minha conta que eu pagarei. Eu, Paulo, vou pagar essa conta, porque eu chamo a responsabilidade para mim. Os nossos filhos, irmãos, são um pedaço de cada um de nós. Os nossos filhos é uma projeção dos nossos erros e acertos. É os nossos filhos. Quando a gente acerta, quando a gente erra, nós somos seres humanos. Então, assim como o ministério de Davi, eu sei que muitos carregam, às vezes, no coração um pesar, né? Um pesar no coração. E eu já sentei assim, de frente ao meu filho, e disse para ele: filho, fale. E ele começou a falar, e no final da fala, eu disse: meu filho, me perdoe. Nós temos que pedir perdão aos nossos filhos muitas vezes, porque nós somos seres humanos. Ninguém aqui é super-herói, nós somos seres humanos. Mas que no final a nossa carta seja uma carta de vida e não uma carta de morte. Quantos querem, nessa manhã, entregar o seu frágil coração nas mãos de Jesus Cristo? Quantos querem pedir isso? Vamos orar? Vamos conversar com Ele? Pai Celestial, bendito seja o teu nome, Senhor. Nós entendemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um homem ungido por Deus, mas a sua conduta, Senhor, trouxe consequências sérias para a sua família, para os seus filhos. Davi sepultou um bebê, Davi sepultou também Absalão, Davi sepultou mais tarde Amnon, Davi sepultou Adonias, mas Davi se arrependeu e Davi foi um herói da fé. Nós temos as nossas limitações, as nossas falhas, mas queremos entregar o nosso frágil coração a Jesus Cristo. Toma conta, Senhor, de cada homem, cada mulher, que de fato o Senhor trabalhe em nossa vida, para que a nossa vida seja uma carta de vida e não uma carta de morte. Nós entregamos nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a sua paz. E eu quero que você termine nessa manhã com a seguinte pergunta: que carta eu tenho escrevido? Uma carta de vida ou uma carta de morte? E amanhã nós iremos até conhecer um pouco a trajetória de Paulo, Filemão, que era um fazendeiro próspero, e o texto deixa muito claro que um jovem havia roubado o seu senhor e tinha sido capturado novamente e precisava voltar para o seu senhor. E Paulo faz uma carta de intercessão. Alguns historiadores acreditam, irmãos, que essa carta baniu a escravidão. E amanhã nós iremos estudar não uma carta de morte, mas uma carta de vida. Então convido você a estarmos juntos amanhã em nome do Eterno. Abraço apertado de Lênin. E é contigo, comandante, agora, viu?